Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este dia 31 de maio de 2026, domingo da Trindade. A respeito desse assunto, desde o início da igreja cristã, haviam os detratores, aqueles que diziam não. E os apóstolos tiveram que lutar contra todas essas ingerências externas e internas. Não é? Os apóstolos tiveram lutas ferrenhas contra ensinos heterodoxos. Ortodoxo é aquilo que está correto, heterodoxo, aquilo que está errado. Né? Então, ensinos espúrios, ensinos heréticos, ensinos heterodoxos. E a doutrina da Trindade não escapou. Né? A primeira coisa que eles atacavam, os inimigos do cristianismo, era a divindade de Jesus. A segunda coisa era a doutrina da Trindade da igreja cristã, desde o primeiro século. Então, a Trindade não foi uma invenção dos padres, como muitos ignorantes afirmam nos seus vídeos e podcasts no YouTube e coisas assim. Não, isso aí foi inventado pelos padres. Já até encontrei vídeo aí entre um ignorante de pai e mãe afirmando que os 10 mandamentos foram inventados pelos padres. Mas 10 mandamentos são antes de Cristo, 1000 e poucos anos antes de Cristo. Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos. Não tinha padre, não tinha nem ideia do que isso seria um dia no futuro. O sistema pagrático, vamos chamar assim, né? Mas tem ignorantes que afirmam, não, isso foi inventado pelos padres. Outros afirmam, o inferno foi inventado pelos padres. Desconhecem por completo a história, desconhecem, né, fatos. A Trindade não foi um invento. A Trindade é a sistematização do ensino bíblico. Vimos na leitura de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, o famoso plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus está falando com quem? Com os anjos? Deus está pedindo ajuda aos anjos, façamos o homem? Não. E aí aparecem uns ignorantes. Não, isso é o plural de majestade. Que realmente, durante a Idade Média, né, foi criado esse plural de majestade. O monarca, mono, significa um, arca, é arche, poder, aquele um que detém o poder, monarca, o rei, dizia nós. Quem nós, cara pálida? Nós é um tu é sozinho, deveria ser eu. Mas não, foi inventado esse tal de plural de majestade. Nós queremos que o povo, referindo-se a si mesmo, ao monarca, tá? Isso é história. Bom, mas aqui no caso não é nenhum plural de majestade, nada. É Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Ou, quando encontramos em Deuteronômio 6, 4, ouve Israel, o Senhor é um. E aí nós deparamos com um problema. Por que problema? Deus é um. Só que Deuteronômio e o Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico. E em hebraico tem dois, um.
Assim como em português tem dois. Como dois? Tem dois e duas. Percebem? Duas palavras. Em hebraico, para dizer tem duas palavras. Uma que indica no sentido de unidade absoluta. E outra que indica mas no sentido de conjunto, plural. E o que acontece lá em Deuteronômio 6,4? Foi usado esse que indica pluralidade. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é e foi usada a palavra de pluralidade. Inclusive o nome de Deus, Elohim, quando termina em im, em hebraico, é plural. Então aí a tradução deveria ser deuses? Não, porque Deus é E então por que foi usado o plural? É complicado explicar. Pior ainda, é complicado explicar para um povo que mal, como fala o gaúcho, mal e porcamente fala a sua própria língua. É complicado explicar algo de outro idioma de milhares de anos atrás. Não é fácil. Mas algo fácil de entender. Salmo 2,12. Beijai ao filho. Quem é esse filho? E está se referindo a Deus. Quando o Salmo 2 foi escrito, séculos e séculos antes do cristianismo, ninguém sabia o que é isso que está escrito aí no versículo 12. Nessa parte final do Salmo 2, a que se refere? Quem é esse filho? Ninguém sabia. O apóstolo Paulo afirma, isso foi escondido até dos profetas de Deus. Nem os profetas sabiam. Era mistério. E Paulo diz, mas chegando a plenitude dos tempos, Deus nos revelou, enviando seu Filho. A igreja cristã tem essa revelação. Aí no Evangelho de Mateus 28, não precisam procurar, no versículo 19, quando o Senhor Jesus dá a ordem, aquela famosa, a grande comissão, que é chamada nas igrejas, e aparece em algumas Bíblias, subtítulo, a grande comissão, certo? A grande ordem. Quando o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os, os discípulos, batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim? Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é um só, não são três. Mas então, o que indica tudo isso? Isto indica a base bíblica para aquilo que eu comecei afirmando. É a sistematização do ensino bíblico. Mas a palavra trindade não está na Bíblia. Realmente não está na Bíblia, porque isso vem do latim triuno. Tri de três e uno, unidade, Triunidade. Isso vem do latim para o português. Mas é uma sistematização de aquilo que a Bíblia já fala desde Gênesis 1:26. Façamos. Quem é esse façamos? Quem é esse plural? Salmo, Deuteronômio 6,4. Deus é e foi usada a palavra hebraica para se referir à pluralidade, uma unidade plural. Unidade plural, que isso? Em português não temos nada parecido, não existe.
Mas essa mesma palavra que foi usada em Deuteronômio 6,4, unidade plural, é a mesma palavra que aparece em Gênesis também. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E quando eu utilizava essa palavra uma, foi usada essa palavra do hebraico, que só tem no hebraico, até onde eu sei, que eu pesquisei de idiomas, nenhum outro idioma tem isso, só o hebraico tem, de que indica pluralidade. Outras ocasiões em que o povo de Israel foi atacado e o povo se levantou como uma só alma. Mas eram milhões de pessoas que se levantaram como uma só alma. E essa palavrinha uma, no hebraico, é aquela que indica plural. Não é? O Pai é Deus, nós afirmamos. Né? João 6:27 nos mostra isto. João capítulo 6, versículo 27. Né? Trabalhai, pois, pela comida que perece, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, ao Filho do Homem, o Pai, Deus, o selou. O Pai é Deus. Né? Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6, onde diz: todavia, para nós, cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Paulo ensinando aos cristãos. O Pai é Deus, o Filho é Deus. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 5:23, onde o próprio Senhor afirma, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tá, mas se perde na tradução. Essa palavrinha, como, é fraquíssima demais no português, no espanhol, no inglês, nas línguas modernas. No grego em que foi escrito o Novo Testamento, é uma palavrinha que indica igualdade, mas igualdade de nível, como um nível de água, percebe? É como no mesmo nível. Essa palavrinha que foi usada no grego e não aparece em português, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não é para o Filho receber honra, só que um pouquinho menos do que o Pai. Não. A palavra no grego é no mesmo nível que se honra o Pai. No versículo 23 do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus também diz: aquele que me odeia também a meu Pai. Percebe? Está no mesmo nível. Ele se coloca no mesmo nível. Quem honra o Filho tem que honrar no mesmo nível que honra o Pai. E quem odeia o Filho também odeia o Pai. O Senhor Jesus afirmou isso. João 20:28, onde nós lemos o seguinte: e Tomé, aquele Tomé, o discípulo descrente, o apóstolo,
respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé não era um judeu que sabia as Sagradas Escrituras desde criança, que desde criança repetiu o Shema Israel. Shema Israel é Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é e foi usada a palavra plural. Tá? E esse Tomé, esse judeu, se ajoelha diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus aceitou. Não foi que nem aquele anjo lá no Apocalipse que João se ajoelha diante daquele ser espiritual e o anjo diz: não, te ajoelhes, eu sou teu conservo. Não podes te ajoelhar diante de mim. Percebe? Se o Senhor Jesus não fosse Deus, Ele teria dito para Tomé: levanta-te, Tomé, não podes te ajoelhar diante de mim. Adora a Deus. Mas ele aceitou. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E ficou. E o Senhor Jesus repreende porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A repreensão não foi porque ele se ajoelhou, a repreensão foi porque ele não havia crido. A igreja cristã reconhece a divindade do Pai, do Filho, e lá em Tito 2,13, a igreja cristã está aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Salvador. Tá? Nós poderíamos ampliar isso aí. Só esse versículo tem significados riquíssimos em grego. Grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. No grego está nosso grande déspota e Salvador. No grego está escrita essa palavra, déspota. O que é um déspota? Das línguas modernas, seja espanhol, português ou romeno, línguas latinas, déspota foi alterada para significar um monarca. Eu já falei que significa monarca, ou monos, e arche, poder, aquele que tem o poder. E teve monarcas, na França, por exemplo, eram déspotas. Os imperadores romanos eram déspotas. Tá? Quem era um déspota? Aquele que tinha poder absoluto. Matem esse. E o mataram. Ninguém questionava. O déspota mandou matar. Desterrem aquele aí. E o cara não tinha como ficar naquele território. Tinha que mandar ele embora. Esse é o poder despótico. E aqui no versículo, nosso grande déspota e Salvador. Em que sentido? Que o Senhor Jesus age assim dessa maneira? Não, isso é deturpação. Tá? É no sentido de que ele tem o poder. Por isso que em Mateus 28, 18, e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, eu sou o déspota nos céus e na terra. Mas por quê?
é-me dado todo o poder. Todo o poder significa isso. Poder de vida, de morte, poder de... todo o poder. É isso que significa. Pai de Deus, o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas como assim? Vamos para Atos dos Apóstolos. Em Atos 5, capítulo 5, nós encontramos um título nas nossas Bíblias: Ananias e Safira. Um certo homem chamado Ananias, com a sua mulher, que pertenciam à igreja, eram cristãos. E aí a igreja primitiva decidiu compartilhar tudo. E como todos estavam compartilhando tudo, vendiam as suas propriedades e as traziam aos seus pés os apóstolos, Ananias e a sua mulher também decidiram fazer isso, mas teve um porém aí. E trouxeram o dinheiro de uma propriedade que eles venderam. E disse, no versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Como assim? Eles tinham combinado, ele e a sua mulher Safira tinham combinado: vamos entregar uma grande parte e uma partezinha aqui fica para a gente, tá entre nós, tá certo? Certo. Como que o apóstolo Pedro sabia? Tem mais. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você pode mentir à energia elétrica? Você mentiu para a energia elétrica, estou sabendo. Não. A energia elétrica é uma energia, não é uma pessoa. Para ser uma pessoa, você teria que, para mentir, você teria que mentir a uma pessoa, seja humana ou angelical ou divina. No caso, eles mentiram para uma das 3 pessoas divinas. Só tem 3 pessoas divinas. Angelicais, existem milhões e milhões e milhões de angelicais. Pessoas. São seres pensantes, com sentimentos. Pessoa é isso. E o apóstolo disse, guardando esse valor do que vendeste, do terreno que vendeste, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. No versículo anterior diz, mentiste ao Espírito Santo. Portanto, usando o versículo 3 e 4, significa que o Espírito Santo é Deus, porque o próprio apóstolo diz, tu mentiste ao Espírito Santo. E no seguinte versículo diz, tu mentiste a Deus. Portanto, o ensino apostólico é, o Espírito Santo é Deus. O que aconteceu? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e transportando-o para fora, o sepultaram. Os jovens da congregação, homens mais fortes, levantaram aquele cadáver de Ananias. Depois veio a mulher, não sabia o que havia acontecido. Daí perguntaram para ela, Safira, vocês venderam? Sim, portanto, por que te confabulaste, te conchavaste com teu marido para mentir ao Espírito Santo? Olha aí, esses rapazes acabaram de enterrar teu marido. Nesse instante ela também caiu dura.
E grande temor caiu sobre toda a igreja primitiva. Ai de ti se tu mentires ao Espírito Santo. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu vou fazer um parêntese aqui. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como é que cristãos, não sei se entre aspas, ou verdadeiros, mesmo os verdadeiros não significa que sejam isentos de erro, como é que cristãos que usam a Bíblia afirmam que o ímpio, o homem natural, é livre? Se a palavra nos diz claramente onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Pergunta a esses que defendem o livre-arbítrio: você está afirmando que qualquer ser humano, decente ou pagão, ele tem livre-arbítrio? Sim, eles defendem isso. Então estão afirmando que nesses corações desses ímpios, desses pagãos, desses seres humanos naturais, está o Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo só os cristãos têm liberdade. Por isso o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Existe uma falsa liberdade lá fora. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Né? O efeito do Espírito Santo. Se nós nos lembramos do Concílio de Jerusalém, temos que ir para Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem à eletricidade, pareceu bem à força hidráulica, a força dos rios descendo a correnteza. Não. Essas são forças da natureza. Energia elétrica, força hidráulica, a força telúrica, sim, o chão, as placas tectônicas têm força imensa e por isso que destroem com terremotos e tal. São forças da natureza. E elas pensam, elas decidem? Não. Mas existem. Isso não significa que sejam sérias. É uma força que está aí. Mas aqui diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse nós são os apóstolos que haviam se reunido no concílio em Jerusalém. Atos 15. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. Essa prostituição não é de rodar bolsinha numa noite escura aí numa esquina, não é. É qualquer relacionamento não abençoado por Deus debaixo do laço matrimonial. Qualquer pulado de cerca, a Bíblia declara prostituição. A Bíblia o chama de porneia. Essa é a palavra, porneia. E aí vem a nossa palavra pornografia, no português, no espanhol, modernos, em inglês. É porneia. Então, que vos abstenhais da idolatria, do sangue, da carne sufocada, da porneia, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. São as coisas interditadas à igreja cristã. Pareceu bem ao Espírito Santo.
O Espírito Santo ordena à igreja, né, a serem pessoas juntas. Novamente, Mateus 28, 19. Batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está escrito isso. O Senhor Jesus disse bem claro: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um nome, 3 pessoas. Segundo aos Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, 3, sejam com todos vós. A despedida do apóstolo, né, na sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 13, 14. Né? E no batismo de Jesus, quando o sacerdote João, o batizante, na nossa Bíblia aparece João o Batista, mas no original se refere àquele que batiza, o batizante. Tá? Quando ele concorda em batizar o Senhor Jesus, né? Primeiro ele não queria, lembra disso. Aí o Senhor Jesus disse: deixa, porque assim convém que compramos toda a justiça. Está se referindo a quê? Certo. E o sacerdote João concordou. E no momento em que ele pega a água, ele não pegou o Senhor Jesus e o mergulhou no Jordão. Ele pega a água do Jordão para borrifar em cima do Senhor Jesus. Porque essa é a lei que está lá em Números. O sacerdote deverá pegar cinza do sacrifício, deverá pegar sangue do sacrifício ou opção, água corrente. No caso, o sacerdote João estava no deserto, não estava na cidade de Jerusalém, não estava no templo, estava no deserto, pregando o batismo de arrependimento de pecados. E foi ali que Jesus apareceu, e aí João disse: não, eu que preciso ser batizado por ti, não tu por mim. Deixa, porque assim convém que cumpramos toda a lei, toda a justiça. E aí ele faz esse ritual sacerdotal. Pegou a água para borrifar no Senhor Jesus. E quando isso acontece, se escuta uma voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E se viu o Espírito Santo descendo em uma forma como de uma pomba. Isso está escrito. As 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos nos cuidar de uma série de heresias. Vai faltar o tempo para nós abordarmos essas heresias, né? O arianismo. O que era o arianismo? O arianismo era uma doutrina que se espalhou na igreja cristã primitiva no norte da África. Todos esses países do norte da África, do Oriente Médio, foram tomados e contaminados pelo arianismo. O que o arianismo afirmava? Que Jesus é gerado. Mas nós cristãos também afirmamos que Jesus é gerado. Mas o arianismo dizia: não, mas ele não é Deus. Ele é uma criatura. Deus enviou uma criatura. Não é o Filho de Deus. Não é o Verbo Eterno. Não, Jesus é gerado. E é esse cristianismo que foi borrado, apagado, né? Foi varrido do norte da África. Hoje todos os países do norte da África seguem o profeta pedófilo. Todos os países do Oriente Médio seguem o profeta pedófilo. Aí onde estava esse cristianismo, entre aspas, né? O arianismo. Uma outra heresia
era um modalismo, né? Ou sabelianismo. Tanto arianismo começou com uma pessoa, um monge chamado Ario. Sabelianismo começou com um monge chamado Sabélio. É o modalismo. O que significa? Eles espalhavam a doutrina que só existe uma pessoa divina, né? Mas esse um só às vezes se apresenta como pai, outras vezes se apresenta como filho e outras vezes se apresenta como Espírito Santo. Mas não são três pessoas, é uma só que é um ator. Percebe? Isso é heresia. Tá? E aí teve outros. Tudo isso dentro da igreja cristã primitiva. Os triteístas, aí mais fácil, triteístas, que afirmavam que são três deuses. Percebe? Por isso, no credo atanasiano, nós dizemos claramente: é-nos proibido pela fé cristã dizer que há três deuses, não são três deuses. Ou no credo atanasiano, não confundindo as pessoas, nem dividindo os santos. Não. É necessário confessar cada uma como sendo Deus, mas não são três deuses. Cada uma como sendo Senhor, mas não são três senhores. Percebe? Tudo isso aconteceu lá na igreja primitiva, desde a época dos apóstolos. Havia uma outra doutrina ainda, o subordinacionismo. Subordinado, exatamente. O que afirmavam? Que o Senhor Jesus é subordinado ao Pai. Nós também afirmamos isso, sim. Mas eles levavam isso ao extremo. Na Trindade, a pessoa do Filho é subordinada ao Pai e o Espírito Santo é menor ainda que os três. E que nós afirmamos no credo atanasiano? Nenhuma é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor, mas todos são iguais. Essa doutrina do subordinacionismo, né, existia na igreja primitiva. Nós acreditamos num subordinacionismo de função, na função de filho do homem entre os homens. Você entende porque o filho diz: o pai é maior do que eu? Tá? Aqui entre os homens, porque o apóstolo diz: ele se despiu da sua divindade e apareceu entre nós como servo, como homem, igual que qualquer um de nós. Aí está na função, né? Na função de Messias. Na função de Messias, ele sobe a cruz e lá na cruz ele expira dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Não é na essência, nós não acreditamos no subordinacionismo na essência, é subordinado na essência. Não, na essência não, na essência todas as três pessoas são iguais, coeternas, iguais entre si. Nenhuma maior ou menor, nenhuma anterior ou posterior. Havia outra heresia, o patripacionismo. Patri de padre, de pai, e passionismo de paixão. O que afirmavam esses cristãos primitivos? Afirmavam que, na verdade, o pai padeceu na cruz. Para os cristãos, pode dizer: isso é loucura. Mas houve essa heresia, patripacionismo. Eles afirmavam isso.
E havia ainda uma outra heresia chamada binitarismo. Binitarismo. Pai, Filho. O Espírito Santo não existe. Percebe? Nós demoraríamos muito tempo, iríamos para horas falando sobre, abordando biblicamente por que essas heresias, arianismo, modalismo, triteísmo, subordacionismo, patripacianismo, binitarismo, foram ensinos heterodoxos. E não sumiu. Até hoje nós estamos rodeados desses grupos religiosos que alegam ser cristãos, mas seguem essas linhas, seja esta ou aquela, mas seguem esses erros que já desde o início da igreja cristã apareceram como inimigos da verdade. Nós, como cristãos, afirmamos que cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não cremos em três deuses. Deus é um só. Que o Senhor Deus nos conceda compreensão desta doutrina, deste mistério que foi revelado à igreja, como afirma o apóstolo Paulo. Que isso aconteça com cada um de nós. Amém. Amém. Deus, puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retire